Eu te vingo, soluçou meu pai. Era o último a beijar o meu irmão Roberto. A família toda já se despedira, os irmãos, as irmãs e minha mãe. Lembro-me de que de repente um linotipista se arremessou e beijou também o jovem morto. Então alguém veio sussurrar: Dr. Mário, pode fechar? O caixão pode fechar? Meu pai veio. Não era a primeira vez em que o via chorando. Quando perdeu uma filhinha de 8 meses, Dorinha, também rebentara em soluços. E houve um momento em que fui até a esquina do largo. Era a rua Anhangá, nos fundos do Copacabana Palace. E de lá eu ouvia o choro tremendo do meu pai. Papai chora, também chora, eis o que eu pensava. Até então eu não vira um adulto, homem feito, chorando. E me humilhou que os outros meninos vissem meu pai chorando. Na morte de minha irmã Dorinha, eu tinha 8 anos. E quando meu irmão Roberto morreu, já fizera 15. Agora, o choro do meu pai não me humilhava. Eu queria que ele chorasse, e cada vez mais alto, mais forte, e que todos vissem Mário Rodrigues chorando. Pedi a Deus que ele se demorasse muito mais que os outros, beijando meu irmão. E por fim disse, cortando o choro: eu te vingo. Que bem me fez, que bem ainda me faz a fragilidade ferida do meu pai. Eu o vi ali, tão órfão do próprio filho. Tenho comigo todas as sucessivas caras do meu pai na noite do velório. Alta madrugada, ele dizia para minha mãe: estou com sono, meu filho morreu, não posso ter sono. Toda a cidade vinha abraçá-lo. Era uma procissão espantosa. Lembro-me de Paulo Magalhães, e sempre que aparecia mais um, ele repetia: essa bala era para mim. Dizia isso, gritava isso. Era verdade. Roberto morrera porque meu pai não estava. Nem meu pai, nem Mário Filho, que também foi procurado. Roberto era o terceiro na ordem de preferência. E se ele não estivesse, seria eu. E se não fosse eu, seria outro irmão ou irmã. Alguém que fosse filho de Mário Rodrigues, que fosse amor de Mário Rodrigues. Eu te vingo, era o que estava em mim. Um dos funcionários, se não me engano, o gerente Faria Lemos, quis tirar o revólver do meu pai. Todo mundo ali achava que meu pai ia acabar metendo uma bala na cabeça. Ele agrediu o funcionário e retomou o revólver. Naquele momento fechavam o caixão. O enterro ia sair. O vice-presidente da República, Melo Viana, segurou uma das alças. Uma babá trouxera no colo o filho mais velho de Roberto, Serginho, hoje o arquiteto Sérgio Rodrigues. Mas preciso falar ainda de alguém. Quando o corpo do meu irmão veio para a crítica, eu era talvez o único da família que estava lá. Meu pai, meus irmãos viriam depois. Subi a escada do jornal e, ao entrar na redação, vi aquela senhora de preto junto do caixão. Chorando, ela estava florindo o corpo de Roberto. Depois, soube que fora a primeira a chegar, que chegara antes do caixão, e já trazia não sei se braçadas de rosas ou dálias. Quando instalaram a câmara ardente, usara primeiro as suas flores e depois as outras. Beijara meu irmão, falara a seu ouvido. Quando chegaram minha mãe e minhas irmãs, ela recuou e ficou de longe, como se a simples presença de minha mãe a escorraçasse. Eu não parava, andava de um lado para o outro, ia da redação para a oficina, e quando voltava eu a via no seu canto, taciturna, inescrutável, o rosto erguido, os lábios cerrados. A sua dor tinha uma dignidade pétrea. Meu irmão Roberto, pintor, escultor, ilustrador, era um Rimbaud plástico. Eu não vi jamais no romance, no cinema e na vida real um homem tão bonito. A morte parecia ser a sua utopia, mais doce e mais funda. Roberto punha a própria cara nos amantes suicidas enforcados de suas ilustrações. Anos depois de sua morte, dizia-me Carmen Miranda, seu irmão era lindo, inspirou paixões absurdas.
A senhora de preto só se aproximava do caixão quando as mulheres da família saíam, por um momento, para o gabinete do meu pai. E vinha ela, deixava correr as lágrimas não choradas, passava a mão no rosto de Roberto. Ainda vejo pondo medalha no seu peito como uma estrela. Ela teria seus 40 e não sei quantos anos, beirando 50. E nunca a vira em toda a minha vida, nunca. Mas era uma presença tão forte, tão obsessiva, que acabei perguntando a um repórter: quem é? Aquela ali, quem é? Naquele exato momento, minha mãe e minha irmã voltavam. A senhora de preto fugiu para o seu canto. Na sua veemência cochichada, o repórter disse tudo. Não conhece? A sem vergonha da fulana? Recuei o rosto como um agredido. O outro continuava baixo e feroz. Fulana, a cafetina. Repetiu na sua impiedade radiante. A cafetina. Segundo o repórter, era a dona da pensão de mulheres, etc, etc. Disse mais, tão cínica que vem pra cá, nem respeita. Eu já sabia. Larguei o repórter que ainda rosnava e continuei o meu itinerário desesperado, da redação para a oficina, da oficina para a redação. Tudo o que o repórter me dissera me deixara ressentido contra o idiota. Até hoje não sei quem era, nunca mais a vi. Mas estava chorando meu irmão, e o beijara. A própria palavra cafetina era um som leve, tênue, remoto, quase inaudível. E fosse ela, além de cafetina leprosa, poderia roçar os lábios de meu irmão com o seu beijo ferido. Isso aconteceu nos últimos dias de 1929. Meu irmão caiu e a bala cravou-se na espinha no dia 26 de dezembro e morreu 2 dias depois. Portanto, 37 anos me separam de sua morte. A senhora de preto deve estar morta, mas se estiver viva, velhíssima e viva, eis o que eu queria dizer. Ela foi, na sua ternura furtiva, nas suas flores humilhadas, um momento de bondade desesperadora. A última vez em que a vi foi no cemitério acompanhando o caixão, e imaginei que ela ia ficar ali, abraçada a um túmulo, eternamente.